Vamos continuar com a revisão e aprofundamento do direito administrativo. O tema agora é responsabilidade civil do Estado. Questão número 1, comigo na tela, diz o seguinte: de acordo com o sistema de responsabilidade civil objetiva adotado no Brasil, a administração pública pode, a seu juízo discricionário, decidir se intenta ou não a ação regressiva contra o agente causador do dano, ainda que este tenha agido com dolo ou culpa. Essa questão número 1 está errada. Por que está errada? Olha só, aqui você tem o Estado, que é uma pessoa jurídica. O Estado não manifesta vontade por si mesmo, ele precisa de um agente investido legitimamente no cargo ou função. E ele vai e causa um dano a uma vítima. Causou o dano aqui. Dano. Muito bem. O que vai acontecer? A vítima pode ingressar com a responsabilidade apenas contra o Estado. Responsabilidade civil, essa responsabilidade civil é chamada de responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva, tá aí, ó. Muito bem. Bom, depois que o Estado já foi condenado a indenizar a vítima, pagar um prejuízo aí para a vítima, ele vai poder entrar com a regressiva contra o agente causador do dano. Claro, se ele comprovar dolo ou culpa. Olha aqui comigo. Se o Estado possui os requisitos necessários para entrar com a ação regressiva, é porque ele tem o direito de reaver do patrimônio pessoal do servidor o prejuízo que ele teve ao indenizar a vítima. E a autoridade competente para entrar com essa regressiva não tem nenhuma discricionariedade quanto a isso. Por quê? Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Ele não pode simplesmente abrir mão e falar, não é conveniente, não é adequado cobrar nesse valor. Não. O princípio da indisponibilidade é que faz com que ele tenha realmente de entrar com a regressiva. Então, é por isso que a questão número 1 fica errada aqui, ó. Está errado. Questão número 2. Suponha que a viatura da Polícia Civil colida com um veículo particular que tenha ultrapassado o cruzamento no sinal vermelho. Então, o particular ultrapassou o cruzamento no sinal vermelho. E o fato ocasione sérios danos à saúde do condutor do veículo particular. Considerando essa situação hipotética e a responsabilidade civil da administração pública, julgue os itens subsequentes. No caso, a ação de indenização por danos materiais contra o Estado prescreverá em 20 anos. Errado. Errado. A ação de indenização da vítima contra o Estado prescreve em 5 anos. 5 anos. Isso é o que você encontra no decreto, é por aplicação do decreto 20.910 de 1932. Inclusive, o STJ tem esse entendimento também. Então, 2 está o quê? Errado. 3. Questão número 3 diz: sendo a culpa exclusiva da vítima, não se configura a responsabilidade civil do Estado, que é objetiva e embasada na teoria do risco administrativo. Isso está correto. Olha só, nós temos a responsabilidade civil objetiva do Estado. Ela é embasada na teoria do risco administrativo. E por isso ela tem requisitos. Que requisitos? A vítima do dano vai ter de comprovar 3 requisitos para poder ter a responsabilização do Estado. Uma conduta
de um agente público no exercício da função, um dano e um nexo causal. O que é o nexo causal aqui comigo? É comprovar que aquele dano foi um resultado, uma consequência única e exclusiva daquela conduta. Nenhuma outra conduta de ninguém colaborou para. Aí você tem um nexo causal. Bom, agora, existem algumas circunstâncias que excluem o nexo. Então, exclusão. E quando exclui o nexo, exclui a responsabilidade. Primeira circunstância, culpa exclusiva da vítima. É quando a vítima, com sua conduta, sozinha deu causa ao resultado. Mas nós temos culpa exclusiva de terceiro. Nesse caso, o Estado também não responde. E nós temos também caso fortuito ou força maior, que vai ser um evento humano ou evento da natureza que é imprevisível, inevitável, ou então previsível, mas inafastável. Então, neste caso aqui, a culpa exclusiva da vítima exclui, ou seja, faz com que o Estado não responda. Está correto. Questão número 3. Questão 4 agora. Se no exercício de suas funções um servidor público agride verbalmente cidadão ou usuário de serviço público, não haverá responsabilidade objetiva do Estado devido à inexistência de danos materiais. Está errado, sabe por quê? Porque quais danos podem ser indenizados aí? Você tem o dano material, você tem o dano moral e você tem o dano estético. Inclusive, eles são cumuláveis. Eles são cumuláveis. Isso é o que está na súmula 37 e 387 do STJ. Então, neste caso, quando ele agride verbalmente, foi um dano moral. Então, a questão número 4 está o quê? Errada. Errada. O Estado deveria ser responsabilizado por dano moral. Questão número 5. As sociedades de economia mista, exploradoras, esse fato é muito importante, exploradoras de atividade econômica, respondem pelos danos causados por seus agentes da mesma forma que respondem as pessoas privadas. Essa da mesma forma significa o quê? Responde na responsabilidade civil subjetiva. Isso está correto. Questão número 5 está o quê? Correto. E aí, olha, cuidado. Quando estiver tratando de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, muita atenção, porque elas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo são as prestadoras. Prestadoras de serviço público. E o outro tipo são as exploradoras. Exploradoras de atividade econômica. Quando elas são prestadoras, a responsabilidade civil vai ser o quê? Objetiva. E quando elas são exploradoras, a responsabilidade civil vai ser o quê? Subjetiva. Portanto, o item 5, aí a questão número 5 está correta. Responde da mesma forma que as pessoas privadas, que é na forma subjetiva. Ou seja, tem de comprovar conduta, dano, nexo causal e também o dolo ou culpa. Questão número 6. A teoria do risco administrativo prega que a responsabilidade civil do Estado depende da comprovação da ausência do serviço. Não. Essa teoria prega que tem que comprovar o quê? Tem que comprovar conduta, dano e nexo
causal. A teoria que tem que comprovar a ausência do serviço é a teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. Então a questão número 6 fica o quê? Errada. Questão número 7. Caso uma empresa pública federal não tenha recursos suficientes para o adimplemento, o pagamento de indenização derivada da prática de ato ilícito, a União responderá de forma subsidiária pela referida obrigação. Questão número 7 está correta. Então, é só para você lembrar assim, ó, suponhamos, aqui está a União, mas pode ser DF, Estado ou município. A União vai e cria, por exemplo, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista, consórcio público. Aí uma delas vai e causa um dano a uma vítima. Como elas são pessoas jurídicas autônomas, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer aqui. A vítima vai entrar com a responsabilidade civil contra uma delas. Então, e aí, diretamente contra elas. Bom, agora, se elas não tiver com que pagar, se elas forem insolventes, ou seja, não há com que pagar o prejuízo, aí nessa hora a vítima pode cobrar, então vai ser a responsabilidade civil subsidiária. Esta lógica aqui comigo, essa lógica vale para autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e consórcio. Essas entidades são pessoas jurídicas autônomas. Então, se os servidores delas causarem danos a um terceiro, o terceiro vítima do dano vai cobrar diretamente delas. Se comprovar que elas não têm com que arcar, como arcar com esse prejuízo, subsidiariamente o ente federativo que as criou é quem vai responder. Responsabilidade subsidiária. Então, vejam bem, não tem recursos suficientes, insolvência, para o adimplemento, a responsabilidade vai ser o quê? Subsidiária. Questão número 7 está correta. Questão 8. A responsabilidade patrimonial extracontratual, isso aqui, gente, é o mesmo que responsabilidade civil do Estado. Consiste na obrigação de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhes sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, desde que ilícitos. Isso aqui é que está errado. Isso aqui que está errado. Por quê? Porque você vai ter uma conduta de um agente público e essa conduta vai resultar num dano. O prejuízo, ele também é chamado de, o dano é chamado de ilícito civil. É o prejuízo. Está no artigo 186 do Código Civil. Agora, a conduta em si, ela pode ser uma conduta lícita, de acordo com a lei, e uma conduta o quê? Ilícita. O Estado responde tanto pela conduta lícita como ilícita que causar um dano. Então, para ele responder, não precisa que a conduta dele seja ilícita, pode ser lícita também. É justamente por isso que essa questão número 8 está errada. É justamente por isso que a número 8 está errada. Questão número 9. Aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, 5 anos, no caso de ação regressiva ajuizada por autarquia estadual
contra servidor público cuja conduta comissiva tenha resultado no dever do Estado de indenizar as perdas e danos materiais e morais sofridos por terceiros. Está errado. Por que está errado? Porque a ação regressiva é espécie de ação de ressarcimento. E justamente por isso ela é o quê? Imprescritível. Não prescreve. Isso está no artigo 37, parágrafo 5º da CF. Artigo 37, parágrafo 5º da CF. Então, essa questão número 9 está errada. 10. No âmbito da responsabilidade civil do Estado, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o regime militar. Isso está correto. Olha comigo aqui. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que os danos que tenham sido decorrentes de atos de tortura praticados pelo regime militar lá no passado, há mais de 20, 30 anos atrás, esses danos, a responsabilidade por eles é imprescritível. Então, a qualquer momento, a pessoa vítima desses danos ou a família dela poderá entrar com uma ação de indenização. Isso é jurisprudência do STJ. Isso para danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura do regime militar. Então, essa é a questão número 10, está correta. Questão número 11. Segundo a atual posição do STF, é subjetiva a responsabilidade de empresa pública prestadora de serviço público em relação aos danos causados a terceiros não usuários do serviço. Errado. Qual é a posição do STF? O STF diz assim, ó. O STF diz assim: prestadoras de serviço público. Essas prestadoras, elas podem ser empresa pública, sociedade de economia mista ou particulares, concessionários ou permissionários do serviço público. Muito bem. Como é que funciona a responsabilidade deles? Vai ser uma responsabilidade civil, mas é uma responsabilidade civil o quê? Objetiva. Em relação a dano, dano a quem? A usuário ou a não usuário do serviço. Comigo. Se um prestador de serviço, quer seja particular, quer seja uma empresa pública ou sociedade, causa um dano a um usuário do serviço ou não usuário do serviço, a responsabilidade, tanto num caso como no outro, vai ser na forma objetiva. Então, aqui na tela, a responsabilidade vai ser o quê? Objetiva. Essa é a posição do STF. Portanto, aqui diz que é subjetiva, na posição do STF, item 11 fica errado. Próximo, 12. Segundo a jurisprudência atualizada do STJ, em ação de indenização por ilícito penal praticado por agente do Estado, o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Isso está correto. Olha, a indenização é por conta de um ilícito penal. Então, vejam aqui, olha, vejam aqui. Você teve um fato. Um fato. Esse fato supostamente foi um crime.
Quem é que vai bater o martelo e definir que este fato é um crime? Sentença penal condenatória. É só a sentença penal condenatória que, de forma transitada em julgado, de forma irrefutável, vai reconhecer, houve um crime. É a partir desse momento que começa a correr a prescrição. Prescrição da responsabilidade civil por ilícito penal, que é no momento em que se reconhece aí a ocorrência do ilícito penal. Então, essa é a jurisprudência do STJ. Isso para quando se trata de responsabilidade civil em razão do cometimento de um ilícito penal, porque reconheceu o cometimento de ilícito penal. Então, 12 está correto. 13. Considere que o Poder Judiciário tenha determinado prisão cautelar no curso de regular processo criminal. Então, foi uma prisão cautelar. Prisão preventiva, por exemplo. E que, posteriormente, o cidadão aprisionado tenha sido absolvido pelo júri. O tribunal do júri absolveu o sujeito. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, não se pode alegar responsabilidade civil do Estado com relação ao aprisionado, apenas pelo fato de ter ocorrido prisão cautelar, visto que a posterior absolvição do réu pelo júri popular não caracteriza por si só erro judiciário. Essa 13 está correta. Por quê? Olha só, o STF entende que se o réu estava preso cautelarmente durante o processo e ao final do processo ele foi absolvido da acusação lá pelo tribunal do júri, essa prisão cautelar durante o processo por si só não é um erro judiciário, uma ilegalidade. Ou seja, não aplica nesse caso de prisão cautelar, não aplica o artigo 5º, inciso 75 da CF, que prevê indenização no caso de erro judiciário. Então, o item 13 está certo em razão disso. Não aplica aqui a questão do erro judiciário. 14. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que integram a administração pública responderão objetivamente. Não são todas. Sabe por quê? Eu já falei, empresa pública e sociedade de economia mista, elas são de direito privado. Se elas são prestadoras, é objetivo. Mas se elas são exploradoras, vai ser na forma subjetiva. Tanto uma como a outra são de direito o quê? São de direito privado, olha. Então não são todas de direito privado que vão responder na forma objetiva. As exploradoras respondem na forma subjetiva. Então 14 fica o quê? Errado. Questão número 14 está errada. E agora nós vamos para a questão número 15. Considere que um defensor público recorra de decisão judicial que arbitre indenização de valor irrisório a ser paga pelo poder público, pleiteando revisão do valor. O recurso interposto, segundo jurisprudência consolidada do STJ, será inviável, visto que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando a importância arbitrada é exorbitante. 15 está errada. O que o STJ entende? Que é cabível recurso para rever o valor da indenização fixado, tanto no caso de o valor ser exorbitante, muito alto, mas também no caso do valor ser muito pequeno, irrisório, e você quer aumentar. Então o recurso pode ser interposto para alterar o valor fixado a título de indenização, tanto no caso de valor exorbitante como no caso de valor irrisório. Aqui diz que somente no caso de valor exorbitante. Então, por isso, a questão número 15 fica o quê? Errada. Questão número 15 está errada. Muito bem.
concluímos aqui esse bloco a respeito de responsabilidade civil do Estado, com a nossa análise e aprofundamento aí.